Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Então essas pessoas aqui que o Senhor está falando, ai delas, que descem ao Egito, é porque em vez dela vir buscar o socorro do Senhor, a palavra do Senhor, elas vão no homem, se estribam no homem. E o homem a qual eles vão confiar lá é os anjos caídos. Então ai das pessoas que vão confiar no anjo caído, ai das pessoas que vão buscar socorro no anjo caído. Porque o objetivo do anjo caído é condenar os anjos arrependidos ao lago de fogo. Então, até mesmo quando uma pessoa está aflita, ela vai pedir oração para o pastor. Olha como essa pessoa está sendo insensata. Ela tem uma boca, ela pode clamar ao Eterno, ele tem ouvidos. Ele não é como esses deuses falsos aí que tem boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouve. Não é como essas estátuas aí. Ele tem boca, ele fala, então clame o nome dele. Não vá pedir socorro ao Egito, não fique achando que o seu socorro está aqui no mundo. O seu socorro está lá em cima. Ele é o seu socorro, ele pode salvar a sua alma do lago de fogo. Agora o socorro que tem aqui no mundo não vai salvar sua alma, porque depois que o corpo morre, nada desse mundo aqui pode fazer mais nada. O máximo que eles vão fazer é só enterrar o corpo no caixão. Mas e a alma? Vai para onde? Então tem que buscar o socorro do Senhor. O cavalo são as pessoas. O cavalo é o corpo aonde o qual o anjo caído está montado. São os falsos profetas. E quando você confia nos carros, é porque o carro guia. Então você está confiando numa pessoa para Então você está confiando numa pessoa para guiar a sua vida. Fica pedindo conselhos. Pastor, pode fazer isso? Pastor, e aquilo eu posso fazer? Só de fazer essa pergunta no seu íntimo, lá na sua consciência, onde Deus fala com a pessoa, já sabe que está errado. Mas a pessoa quer ouvir lá o pastor falando que pode para achar que vai ficar isento no dia do juízo. Não vai não. Tanto o pastor, tanto quem ouviu dele e obedeceu a ele ao invés de Deus, vai ser condenado. E muitos desses pastores, muitos, são anjos caídos, eles já estão condenados. E outros são anjos arrependidos que aprenderam com os anjos caídos e vão ser condenados também, porque eles aprenderam com a morte. Por isso que eles vivem na morte. Eu só lembrei do Salmo quando ele fala: olhai para os montes, da onde vem o meu socorro. Aí quem lê sem perceber, está dizendo que tem de olhar para os montes, subir os montes. Davi fala: o meu socorro vem do Senhor. Não é de lá não, vem do Senhor. E muitos desses falsos profetas aí ficam indo subir monte fazer oração. Para que subir lá? Precisa subir para você alcançar Deus? Ele está aqui, ó, junto de ti, na tua boca e no teu coração. Clame a palavra dele. A palavra dele está aqui, ó, não precisa subir lá para fazer nada. Aquilo ali é doutrina de homem, doutrina dos anjos caídos. E muitas pessoas vão lá. E o que a palavra diz? É mais importante obedecer do que sacrificar. Então a pessoa fica sacrificando uma noite de sono, subindo naquele monte, lá naquele mato, para fazer uma oração. E depois, no resto da semana ou durante o dia, comete pecado. Adiantou o que subir lá em cima? Adiantou o que subir lá em cima em jejum? Então, e sendo que muitas vezes as pessoas fazem essas coisas vivendo na carne. Todo esse sacrifício é em vão, porque está sendo um sacrifício sendo oferecido pela carne. E a carne não pode agradar ao Senhor. A carne é inimiga do Senhor. Porque a carne é por onde Satanás trabalha. Quem anda na carne está servindo a Satanás, Samael, o anjo caído. E quem ficar servindo a Satanás, Samael, vai ficar para a tribulação, não vai subir no arrebatamento, porque essa pessoa não se limpou pela água, não foi vivificado pela palavra do Senhor. E por estar com a sua alma suja, com o demônio nela, vai ficar, Deus não vai poder levar essa alma. E aí vai ter a tribulação, aí o Senhor vai trazer as almas que clamarem o nome dele, porque só quando acontecer o arrebatamento que as pessoas vão despertar, porque se o arrebatamento não acontecesse, não estaria clamando o nome dele. Então o arrebatamento tem que acontecer para muitas pessoas despertar. E quando isso acontecer, vão clamar ao Senhor pelos seus santos anjos, vão conduzir a pessoa para o canal Azeite na Lâmpada, e o Espírito Santo ministra, vão aprender o entendimento de dar vida, vão conhecer a verdadeira palavra do Senhor, porque aqui na palavra do Senhor tem vida, porque a palavra do Senhor diz que a letra sem o Espírito Santo é morta, porque a pessoa vem ler
mas é o Espírito Santo que dá o entendimento, é o Espírito Santo que dá a vida para que a pessoa possa obedecer e estar na vida eterna. E aí o Espírito Santo, como não vai estar na terra depois que acontecer o arrebatamento, aí não vai ter como ele dar vida à palavra na leitura aqui. É por isso que ele já deixou todo o entendimento pronto através do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo ministra. Então a pessoa vai vir aqui, já está tudo aberto para a pessoa compreender e andar nesse caminho, o qual está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada e também no canal Espírito Santo Ministra. E aí esse caminho vai entrar no coração de vocês, que são as palavras que são ditas aqui muitas e muitas vezes. E essas palavras, que é a palavra do Altíssimo, ela vai fortalecer você para conseguir dar a sua vida, juntamente com as promessas dele. E aí essa pessoa vai acabar sendo pega pelos demônios, os demônios vão tentar fazer ele ser condenado por meio da força. Isso é, eles vão torturar as pessoas e forçar elas a negar o nome de Yahusha. E Yahusha é o nome verdadeiro do Filho de Deus, não é Jesus. Jesus é o nome pelo qual Satanás se passa por Deus aqui na Terra. E o que acontece? Se agora que você sabe que o verdadeiro nome de... Agora você está sabendo que o nome verdadeiro do Filho é Yahusha, não é Jesus. E se por orgulho você não aceitar o nome do Filho de Deus, o verdadeiro, Yahusha HaMashiach, e você morrer nesse nome Jesus, Deus também não vai aceitar o seu sacrifício. Porque você já rejeitou o nome verdadeiro do Filho. Você preferiu ficar com o nome Jesus. Isso por causa do teu orgulho. E o nome Jesus é o qual Satanás se passa por Deus aqui na Terra. Então, quem morrer por esse nome Jesus vai ser condenado. O sacrifício vai ser em vão. E durante o processo de dar a vida, a última artimanha de Satanás, porque pela tortura ele não vai conseguir fazer as pessoas negar o nome de Yahusha, aqueles que estiverem com o entendimento de dar a vida, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, e também as promessas. Então Satanás ele vai ter uma última artimanha, que ele vai colocar as pessoas, depois de torturá-las, numa realidade super aumentada. Vai parecer que a pessoa está realmente lá dentro daquele jogo. Vai parecer que ela realmente está numa segunda vida. E ali Satanás vai tentar fazer com que a pessoa viva novamente na carne, viva no reino dele. E é por isso que quando chegar esse momento, não é para viver naquele jogo, naquela realidade aumentada. Porque se você viver naquele jogo, começar a ter uma vida naquele jogo, porque Satanás ele vai oferecer muitas coisas. Vai ter jogo que ele vai colocar você num mundo onde você é rico, ou num mundo que você é um super-herói, ou num lugar paradisíaco. Ele vai ir segundo o que está no coração da pessoa quando ele era carnal, quando ele estava antes do arrebatamento acontecer, porque Satanás ele já está estudando os gostos das pessoas. É por isso que às vezes você está comentando com alguém sobre tal coisa, aí daqui a pouco aparece o anúncio no seu celular. Satanás ele já está observando a vida da pessoa, juntamente com o demônio morador que fica colocando as vontades dentro dela. Satanás ele também fica vendo as conversas que fica tendo no WhatsApp. Então Satanás ele está sendo um espião, vamos dizer assim. Então ele já sabe tudo, o que a pessoa gosta, o que não gosta, o que vai agradar ela e o que não vai. Então Satanás vai pegar todas as informações que ele tem da pessoa, vai jogar naquele jogo, e aí ele vai forjar uma realidade ali para a pessoa que vai agradar ela em tudo. E aí quem viver naquela realidade, vamos dar um exemplo, o cara gosta de jogar muito videogame, aí ele vai entrar dentro de um jogo onde lá ele vai jogar um jogo que ele gostava muito de jogar quando ele vivia aqui antes do arrebatamento. E ali Satanás vai tentar fazer ele querer viver naquele mundo. E o ato de você querer viver naquele mundo e acabar vivendo, ali você está mostrando para o Altíssimo que você rejeita o reino de Deus e quer continuar no reino de Satanás. Então é assim que Satanás vai tentar enganar as pessoas que ficarem para a tribulação. Porque pela tortura a palavra de Deus vai segurar. E aí ele vai colocar nesses jogos de realidade virtual aumentada. Aí é por isso que também a palavra de Deus está trabalhando nessa parte na sua vida, para que você também não viva lá. Você vai ficar esperando o seu corpo terreno morrer. Porque lembre-se, você estava sendo torturado. Agora você está com um corpo normal, não está sentindo dor e você está num paraíso, numa praia, em algum jogo. E aí você vai ter que entender, agora eu estou num jogo, o meu corpo verdadeiro está lá, todo desfigurado. Então o que quer dizer? Que ele vai morrer, então é só questão de tempo. Então nesse questão de tempo você vai estar lá esperando a sua carne morrer. E assim que seu corpo morrer, os anjos pegam a sua alma e levam para o reino dos céus, e assim você é salvo.
Deixa eu falar uma coisa. É tipo assim, a pessoa ela vai ser pego pela a cobiça dela, pela vontade, pelo desejo. Aquilo que ela mais desejar, aquilo que ela mais quiser, for uma realização que ela almeja conseguir aquilo. Então, pelo fato de Satanás, já pelas redes sociais, andar investigando a vida das pessoas, sabendo o que elas gostam, o que elas não gostam, seus desejos pessoais, então o jogo vai pegar aquela pessoa naquele desejo que ela tem, naquela realização que ela quer conseguir. Então aqui na Terra, na vida real, ela sempre desejou ser uma pessoa de uma condição financeira boa, ter um negócio próprio. Vamos dizer que a pessoa ela desejava ter um negócio próprio. E ela trabalhou sempre no propósito, mas não dava certo. Ela nunca se realizou como uma pessoa autônoma que trabalhasse para si mesma. Então, no jogo, Satanás vai criar aquela situação toda, aquela cidade, aquele local onde ela vai aparecer, ela sendo uma pessoa dona de um negócio próprio. O que ela mais queria, o que ela mais almejava, é onde Satanás vai colocar ela no jogo. Então ela queria um comércio, um negócio próprio. Então ela vai aparecer no jogo dono de um comércio, dono de uma loja, seja o que for. Então o que acontece? Essa vida que essa pessoa queria ter um negócio próprio, é a vida que ela vai viver no jogo. Porque ela vai se pegar no jogo com aquele negócio próprio, então é o que ela queria, é o que ela vai viver, é a realização dela. Então, quando ela entender que ela está no jogo, o que ela tem que fazer? Não viver essa vida, essa realização que o anjo caído, através do jogo, está proporcionando a ela viver, se realizar. Então, logo que ela prestar atenção, de alguma forma despertar, acordar e entender que é o jogo, o que ela tem que fazer? Ela não tem que viver essa vida. Ela não tem que começar a estar nesse comércio, vivendo essa realidade de ser essa pessoa que tem o comércio. Então, ela entendendo que ela é o jogo, ela tem que rejeitar essa vida desse comércio. Ela não tem que aceitar. Então, o que acontece? Ela foi uma pessoa que ela foi capturada, pegaram ela de uma certa forma, onde ela andava, onde estava. De repente, ela estava lá numa mesa, pego pelos demônios. De repente, ela estava lá numa mesa e ali estava acontecendo uma tortura, o demônio lá cortando, fazendo o que queria. E de repente, ela está ali consciente, racional, entendendo que ela não tem que negar o nome de Yahushua, e por isso ela está sendo torturada. Então o que acontece? De repente vem e põe esse óculos nela, aí ela já acorda dentro de um comércio, ou ela já se pega dentro de um comércio. O que acontece? Essa pessoa, ela tem que dar um estalo na consciência dela, no entendimento dela, ela tem que ter um alertar, um despertar de onde ela estava, a condição que ela estava, naquela mesa de tortura, naquela sala, onde quer que fosse, que estava acontecendo a tortura dela. Aí de repente ela se pega sem uma marca no corpo, sem um arranhão, sem nada, sem dor nenhuma, apenas dentro de um comércio. E a vida segue, a vida continua, e ela não vai raciocinar nada, ela não vai questionar nada, ela não vai lembrar de nada. Só pelo fato dela olhar para o corpo dela, ela já tem que ter um discernimento. Como que ela estava sendo torturada e ela está ali sem um arranhão no corpo, sem nenhuma dor? Então, quando a pessoa cair em si e despertar de alguma forma, que ela entender que a realidade dela mesma, do corpo dela mesmo, estava numa mesa de tortura. Então ela vai entender que ali é um jogo, ali é uma vida que não existe, é algo camuflado, criado por Satanás, para ela ser presa por esse desejo que ela tinha, por essa vontade de realizar esse sonho que ela tinha de trabalhar por conta, ter o seu próprio negócio. Então, logo que ela se lembrar disso, ela vai ficar quieta num canto
parada, não vai viver aquela vida, não vai interagir com aquele comércio, não vai fazer absolutamente nada. Ela vai ficar num canto quieta, parada. Se tiver onde sentar, ela vai sentar. Se tiver onde ela entrar e fechar uma porta, ela vai entrar e ficar trancada. E ela vai rejeitar essa vida. Ela não vai aceitar interagir nessa vida. Então, ela agindo assim, ela está renunciando essa vida pela fé em Yahushua. Aí o que acontece? Os demônios logo vão perceber que ela entendeu que está em um jogo, que ela não vai interagir, que ela não vai viver essa vida e ela vai esperar o corpo dela morrer. Então eles vão ficar irados porque não tem mais o que eles fazer. O último estágio que eles tinham de querer tirar a salvação dela era o jogo. Então logo que ela entendeu que era um jogo, que ela já ficou quieta num canto ali sem interagir, sem viver aquela vida e entendeu que tem que esperar o corpo dela morrer. Então os demônios não perdem mais tempo, já elimina ela. Aí os anjos vêm levar a alma dela. Mas se ela não se atentar para essa realidade, que ali é um jogo, que não é uma vida real, e ela simplesmente entrar no comércio, abrir a porta, começar a interagir, começar a vender e ficar ali uma vida ativa, o que vai acontecer? Os demônios também já matam ela e ela vai para o lago de fogo. Então, qual é o correto de se agir? Entender que é um jogo, que não é uma realidade. A realidade é onde seu corpo estava sendo torturado. E ali é apenas uma forma de Satanás enganar você com uma vida que não existe, com uma realização pessoal que você nunca teve. Então, você tiver esse despertar na sua mente, você vai entender e vai tomar a atitude certa, vai agir da forma correta e seu corpo morre e o anjo leva você para o reino do eterno. E assim é que funciona a salvação dos que vão estar nessa questão do jogo, que será o último apelo de Satanás para roubar a salvação dessa pessoa. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal. Ele não retirará as suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Então o Senhor, pois não confiaram nele, ele vai enviar o mal. E o mal é quando o arrebatamento acontece, ele tira os obedientes e a noiva, e aqueles que confiaram nos homens ficou justamente por ter confiado nos homens, nos falsos profetas. E também não só nos falsos profetas nas questões religiosas, os quais eles seguem, mas em tudo que tem no mundo aqui, tudo que o homem confia, seja na ciência, seja na segurança, seja no armamento, seja em qualquer área. Aonde a pessoa está confiando aqui que vem deste mundo, vai abalar ela naquele dia, porque a sua confiança, aquilo no qual ela estava se apoiando, se segurando, não fez nada por ela. Mas aqueles que confiaram na palavra do Senhor, obedeceram a Ele, subiram e agora estão no paraíso. Enquanto que aqueles que confiaram aqui no mundo, ficou no mundo. E o mundo vai começar a vir um caos, uma destruição. Ele não retirará as suas palavras, porque a palavra do Senhor já fala todo o mal que vai vir sobre a terra para aqueles que ficarem na terra. Por isso que o Senhor ele já vem de antemão avisando: ouça a minha voz, obedeça a minha palavra, para que esse mal não te aconteça. Então ele está avisando, está dando sonho para muitas pessoas. Tem pessoas, mesmo falando errado, falando de Deus aí nas ruas com os rádios, onde as pessoas o chamam de louco. Então em todo local tem alguém falando de Deus. Então não tem como alguém falar: ah, eu não sabia. Sabia. Você que não quis vir para a verdade. Preferiu acreditar no que saía da boca do homem. E ele vai vir contra a casa dos malfeitores. Quem é a casa dos malfeitores? É você, você é a casa. Porque nessa casa, daqueles que confiam no mundo, é moradia dos demônios. Os demônios vêm, colocam uma vontade, vem outro demônio, coloca outro tipo de vontade, coloca outro tipo de vontade, e quando a pessoa obedece essa vontade, quem está ali desfrutando daquele prazer é os demônios. Então a pessoa se faz moradia dos demônios, porque não vieram confiar no Senhor, porque é a palavra dele que te livra dos demônios. É a palavra dele que te dá poder sobre a sua vida para você ter autoridade sobre os demônios, para que eles não venham te tirar da palavra, para que ele não venha te fazer ser desobediente.
Então, conforme você ia obedecendo a palavra, e é claro, se alimentando dela e recebendo entendimento do Espírito Santo, e obedecendo esse entendimento que o Espírito Santo dava na palavra de Deus, para que você fosse dirigido pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. E aí, por essa obediência, você se purificava dos demônios. E aí, uma vez a sua alma estando limpa, você continuava se conservando na limpeza, obediente. E quando chega o dia do arrebatamento, você sobe. Mas tem que confiar no Senhor, não nos homens. A palavra de Deus fala que esses homens vão atrás dos cavalos e dos carros. Aquela pessoa que você confia nela são demônios, então tem poucos demônios. Carro são aquelas pessoas que tem muito demônio, é legião que está andando com aquela pessoa. Então essa pessoa é chamada de carro aqui na palavra de Deus. Então é essas pessoas que vocês confiam que vocês vão atrás deles. Sabe aqueles macumbeiros, feiticeiros, astrólogos, esses aí são carro. Agora quando você vai no médico, vai num psicólogo, isso aí tem poucos demônios. Isso aí quase você não percebe demônio neles. Mas quando você vai nesses outros lugares, aí eles carregam são carro. Ali entra muitos demônios naquela pessoa. Então se você vai consultar ali, cada demônio conhece a parte ali de vocês. Talvez até aquele demônio que anda atrás de vocês já sabe sua vida e vai contar tudo. Por ele que vai manifestar lá, para te dar, falar tudo da sua vida. E aí você pensa que é a pessoa lá que está adivinhando a sua vida, quando não, é o seu próprio demônio, o demônio morador que está lá, manifestado na pessoa ou falando para o demônio da outra pessoa. Como o irmão falou aí, a pessoa ela não é muito possuída por demônios, é uma certa quantidade de demônios que usa aquele corpo conforme o que eles precisem fazer, mas é um certo número regulado e controlado. Mas quando é essa questão de legiões, a pessoa é um portal de demônios. Demônios entram e saem do corpo dela a hora que quer. Porque muitos demônios realizam muitas obras, muitas tarefas através daquele corpo. Então, é como o irmão falou, é um carro. Um carro cabe muito mais pessoas do que um cavalo. Então, quando falar carro, é um portal de demônios. Pessoas que é como se fosse o corpo dela uma porta para vir demônios aqui para o mundo fazer a necessidade que eles quiserem fazer. E o cavalo é aquela pessoa que tem um certo número mais controlado. Não é uma invasão de demônios. Então isso está na questão de legiões. Quando é um portal é legiões. Imagine você e ouvir uma pessoa que tem uma legião de demônios, é um portal de demônios. O que será de você ouvir uma pessoa dessa? Sabe aquela pessoa que ela é dotada de muita sabedoria, muito conhecimento, muito entendimento, que você não tem noção de onde ela aprendeu tudo que ela fala? Você não tem noção a faculdade que ela foi, a escola que ela foi. Ela é doutorada em tudo, em todo tipo de assunto. Ela é um sábio. Essa pessoa é um dos tais, que é um portal de demônio. Porque cada sabedoria, cada entendimento que ela tem, aí se trata de um demônio que está usando a boca dela e está falando através dela. Só que o demônio, ele não vai mudar o tom de voz da pessoa, igual aqueles comediantes da televisão, que ali também são demônios daqueles comediantes. Um demônio vem, imita uma pessoa, outro demônio sai. Ali também é um portal de demônio. Esses comediantes que ficam imitando a voz das pessoas, ali também é um portal de demônios. Um demônio vem, imita a voz de uma pessoa, vai embora, vem outro, imita a voz de outra, e essa pessoa não tem noção. Por que ela fala tantas vozes diferentes? Porque esses demônios vêm. O demônio que faz a voz de um, que fala naquele corpo ali, simplesmente vem no corpo daquele e fala. É a mesma voz, é o mesmo demônio. Vamos dar uma comparação aqui. Um comediante que imita a voz de todo mundo aí, ele imita a voz de um famoso. O demônio que está no corpo daquele famoso vem nesse portal que é o comediante e imita a voz do famoso. Aí ele vai embora, volta para o seu corpo. Aí depois vem outro famoso. Vocês observem, eles só imitam a voz de famoso. Eles nunca imitam a voz do mendigo, nunca imitam a voz do morador de rua, nunca imitam a voz do pobrezinho, coitadinho. É sempre de alguém famoso. Então, normalmente, os famosos, eles são anjos caídos. Anjos caídos, já foi falado várias vezes, são aqueles anjos que na rebelião não se arrependeram, eles morreram e viraram demônios. Então, sempre que falar de anjos caídos, são demônios. Demônios que nascem em um corpo de carne nessa terra, nesse mundo, que caminha no meio da multidão.
que eles também são a multidão. Então eles casam, eles têm comércio, eles têm negócio, eles têm família, eles têm filho, eles têm empresa, eles têm negócio. Eles são importantes. É o caso desses famosos aí. Então, para vocês terem apenas noção do que é um portal de demônios, o Espírito Santo está falando de um comediante. Então, o comediante, ele está ali naquela apresentação, lá na televisão, ele fala aquele monte de vozes e você fica de boca aberta, você não tem noção de onde aquelas vozes saem, quem são. Aí ele vê uma leve impressão, ou alguém lhe diz que ele treinou, ele ensaiou. Bom, ele treinou, ele ensaiou. Por que todo mundo não faz o que ele faz? Porque todo mundo é igual a ele. O que é treinado, é ensaiado, que todos não aprendem? Só ele conseguiu. Porque ele é um portal de demônios e os famosos que ele imita são anjos caídos, que estão naqueles corpos de carne. Então aquele demônio sai do seu corpo e vem imitar a voz através desse comediante que também é um anjo caído, portal de demônios. Aí imita a voz daquele famoso, volta para o seu corpo, aí ele vai imitar a voz de outro, o outro anjo caído lá sai do seu corpo, vem nesse que está imitando as vozes, e assim aquela pessoa fica famosa porque ela fala várias vozes. Mas por que ninguém fala? Só ela fala. E por que se uma pessoa for treinar, nunca vai falar igual ela? Então é assim que funciona. O carro é um portal, é um corpo de um anjo caído, que é um portal de demônios, que entra em demônios e sai a hora que quiser, conforme a necessidade. E sempre a necessidade que eles terão, e sempre tem, é de mentir e enganar. Então todos vocês são enrolados, enganados e lesados pelos anjos caídos. E principalmente nesse ramo de entretenimento. Então os anjos caídos, interte vocês mesmos com os entretenimentos deles. E enquanto vocês estão intertidos nos entretenimentos deles, eles estão roubando a sua salvação, roubando a sua vida eterna. O Espírito Santo achou por bem esclarecer isso para vocês, que gostam de entretenimento. E também uma coisa que os anjos caídos fazem, que você vê muito em filme, você vê em programa também, ou em eventos grandes, como esses que teve aí, por exemplo, na Olimpíada, com aquelas mensagens subliminares. Ou quando você vê aquele símbolo muito famoso, que é aquela pirâmide com olho, e o pessoal fica falando que é mensagem subliminar, mas eles não sabem o que é aquilo ali. Aquilo ali, de fato, sim, é uma mensagem subliminar, mas só que não é uma mensagem para você. É para o demônio morador que está dentro de você. É assim que eles se comunicam. Eles colocam uma mensagem subliminar num filme, as pessoas que estão sendo controladas pelos demônios assistem, e aí o demônio morador já sabe qual é o plano, o que ele tem que fazer ali na vida das pessoas. Então tinha muitas mensagens, mesmo que pequenas, sobre ajuntamento carnal. E eles colocavam escondido nos filmes, e algumas pessoas encontravam isso e ficavam denunciando. Só que ali já era uma mensagem para o demônio morador que já estava nas crianças, ver aquilo, e aí depois veio as músicas e você vê hoje como é que está a situação do povo. Estão muitos libertinos e acham normal, porque o demônio morador já colocou esse entendimento no coração deles. E aí, para eles é normal agora uma mulher andar com um shortinho muito curto, tá muito vulgar. E ainda se você vai falar que isso está errado, ela fica com raiva e fica todo se defendendo. Isso porque já está no coração deles essa maldade. Então é assim que Satanás trabalha com as mensagens subliminares. Eles colocaram o nome subliminar, não é subliminar. É mensagem oculta. Porque oculto é o demônio naquele corpo. Então a mensagem é para ele, que está oculto. Isso faz parte do ocultismo. Então quando você ouve falar de coisas ocultas, quem é que está oculto? Nos corpos das pessoas. Satanás, o anjo caído e seus demônios. Então tudo que é oculto se refere a eles. São mensagens para os demônios nos corpos das pessoas. Não tem nada a ver com a alma vivente. Aquilo não é para a consciência, é para o demônio. E o demônio recebe muito bem o recado, e quando você se pega a consciência, o seu corpo está praticando exatamente aquilo que o demônio recebeu, essa mensagem oculta, através de um filme, e seja lá através do que for, de um cartaz, não importa. Não é para você, consciência, a mensagem oculta, é para o demônio que mora no seu corpo.
É ele que sabe o que tem que fazer no corpo. Não é você, consciência. Você, consciência, se você estiver ativa, você pode perceber um alerta do Eterno, lhe fazendo entender que aquilo é errado. Mas se você estiver tão dominada pelo demônio, você não vai poder fazer nada. Unicamente o demônio usar o seu corpo e passar por cima de você, consciência. Mas se você estiver um pouco envolvido com o Eterno, pela palavra do Eterno, você não vai estar tão dominada. Mas se você estiver longe do Eterno, mais dominado você está pelos demônios. Se você nem sequer lembrar que o Eterno existe, lembrar que existe um Criador, lembrar que um dia você vai partir dessa terra, se você viver uma vida esquecida, como se você nunca vai partir, você vai viver aqui para sempre. Se você nem lembrar que um dia você vai partir dessa terra, você não está ouvindo a sua consciência. Se você viver aqui nessa terra, igual um animal, sem nem lembrar que um dia você vai partir dessa terra, sem pesar nada que você faz na sua vida, você está numa situação que você não ouve mais a sua consciência. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Então os egípcios aqui são demônios, e o cavalo dele é aqueles falsos profetas. Eles estão assentados naqueles homens. Uns são realmente demônios em corpos de carne, que são os anjos caídos, e outros são anjos arrependidos que foi dar ouvidos àquele homem, foram confiar neles, e aí os demônios vêm e se assentam nessa pessoa e conduz ela também a ensinar coisas erradas para as pessoas. Por isso que as pessoas vão para aquele local, tanto os católicos quanto os evangélicos ou qualquer outra religião, acaba aprendendo com os egípcios a viver no Egito achando que estão servindo ao Deus Altíssimo, mas não. Vão lá clamar pelo nome Jesus e estão servindo ao Deus Sol, Satanás, Samael, o anjo caído. E o Senhor vai estender a sua mão para fazer tropeçar tanto os demônios quanto aqueles que estão sendo controlados pelos demônios, porque o arrebatamento vai acontecer, esses que são dominados pelos demônios vão ficar, os que não se purificaram vão ficar, e somente aqueles que confiaram no Senhor, se limparam pela palavra do Senhor, foram vivificados pela palavra do Senhor, vão subir, porque o céu é o lugar dos vivos, a terra é o lugar dos mortos, aqui é o cemitério. Quando o Senhor mandou a sua palavra aqui para este mundo, para esse cemitério aqui, foi para reviver os mortos, os quais são os que nascem aqui na terra, porque quando o homem nasce na terra, embora na carne ele esteja vivo, espiritualmente ele está morto. E aí quando a carne morre, o corpo vai para o pó, e se a alma não reviveu nesse tempo, e aí ela vai para a segunda morte, a morte da carne, porque a alma já está morta. Então a palavra vem para você começar a obedecer, se limpar da morte e tornar a vida novamente. Por isso que é para confiar no Senhor, porque só Ele tem a vida eterna. Os homens é carne, eles não têm. Quando os seres humanos nascem na terra, já nascem numa situação condenados à morte, porque já nascem mortos. Por causa da morte de Adão e Eva, já nascem mortos, condenados à segunda morte, que é o lago de fogo. Então, se o período que estão na terra, vivos em um corpo de carne, mas mortos espiritualmente, esse tempo que viver na terra, se não encontrar a palavra do Eterno e não se libertar da morte pela palavra e reviver, voltar à vida eterna, voltar para o eterno, que é a vida eterna. Se nesse período que viveu na terra não envolveu com a palavra, não reviveu pela palavra, o dia que tiver a morte física, que é a morte do corpo, vai descer para o lago de fogo, porque já estava morto espiritualmente. A vida que tinha em um corpo de carne não era a vida da alma vivente, que é a alma vivente que é recuperada pela palavra. Então a vida que tinha esse corpo era o demônio no corpo, que é a morte. Então quando a pessoa está morta espiritualmente, é porque o demônio, a morte, está no corpo dela. Como a alma dela também está no corpo dela, que é
a alma vivente, a consciência que pertence ao eterno, o ser espiritual eterno que habita nesse corpo, quando a alma está, o demônio está na alma. Então, é a palavra que vai libertar a alma do demônio. É a palavra que vai reviver essa alma morta, pelo demônio estar nela. Então, essa consciência, não vir para a palavra, não dar ouvido à palavra, não importar com a palavra, essa consciência, essa alma vivente não vai reviver, não vai conseguir o resgate que Yahushua veio libertar, que é da segunda morte. Então, o dia que esse corpo morrer, a morte física, essa alma que está nesse corpo, com esse demônio, a morte, vai para o lago de fogo, a segunda morte. É disso que a palavra trata. Foi exatamente isso que Yahushua veio fazer. Libertar essa alma vivente da morte. Ir para o lago de fogo depois que o corpo morrer. Então, quando os anjos caídos trouxeram a religião, transformaram a palavra do Eterno em uma religião, foi para dificultar a salvação do anjo arrependido, dificultar o resgate do anjo arrependido, porque unicamente a palavra do Eterno é que liberta essa alma da morte, porque revive essa alma. Essa alma não reviver, não tem condições dessa alma sair da pena de morte, da condenação da morte que ela está condenada. Porque o demônio só sai dessa alma, para essa alma reviver, pela palavra do Eterno, a vida eterna. Sem a palavra do Eterno, a vida eterna, sem chance. Essa alma não vai reviver, essa alma não vai voltar para a vida eterna. Ela vai continuar morta. O demônio nela. E é a condenação dela ao lago de fogo, a segunda morte. Então, isso é aceitar Yahushua como seu Salvador, o seu libertador. De outra forma, não existe salvação. Não tem condições da pessoa ser salva. E ainda mais, quando ela simplesmente levanta a mão e diz que aceitou Jesus. Jesus é o anjo caído. Você vai continuar morto com seu Jesus. E ele vai te levar para o lago de fogo. Mas Yahushua, a palavra, pelo Espírito Santo e os dois canais, está lhe dizendo o que você tem que fazer. A forma de aceitar a salvação, a vida eterna em Yahushua, que não tem nada a ver com Jesus. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Então, esse leão e o leãozinho aqui é Satanás e os seus subordinados. Tem os anjos caídos, que são demônios em corpos humanos, e tem aqueles que aprenderam com os anjos caídos, mas todavia tem o demônio nessas pessoas, porque eles não estão sendo obedientes à palavra de Deus. E se a pessoa não obedece à palavra de Deus, o Espírito de Deus não está nela. Então, ainda que fiquem muitos homens lá, desses locais aí, expulsando, mandando embora, o demônio não vai obedecer, porque aquelas pessoas que estão ali, aqueles falsos profetas que estão ali expulsando aquele demônio, pertence a ele. Como que eles vão ter autoridade sobre os demônios? Não tem, porque Satanás não expulsa Satanás. E aquelas expulsões que acontecem ali, aquilo ali é tudo falso, o demônio não saiu. Quando na palavra de Deus fala que Satanás entrou em Judas, não manifestou ali, ele simplesmente levantou e foi embora, e os discípulos achou que ele foi comprar mantimento para os pobres. Satanás não expulsa Satanás. O que expulsa Satanás é a palavra de Deus. O que faz o demônio morador sair do seu corpo é quando você obedece a palavra de Deus. Então, aquela pessoa que ficou lá com os braços para trás, com aquela voz rouca lá, aquela falsidão lá, não foi nenhum demônio expulso ali, porque depois que acontece todo aquele teatro ali, a pessoa ainda continua vivendo na carne, continua obedecendo suas vontades, seus desejos, seus sentimentos. E quem coloca vontade, desejo e sentimento é o inimigo, é ele. O demônio está ali ainda. E por a pessoa ainda estar obedecendo suas vontades, seus desejos,
ela tem ainda o entendimento terreno. E quem tem o entendimento terreno tem a natureza de Satanás. Quem está no entendimento terreno está no reino das trevas. E o seu Deus acaba sendo o anjo caído, Samael. Então não teve expulsão ali. O que expulsa o demônio da sua vida é a obediência, é você se alimentar da palavra, obedecer e se limpar do demônio morador. É só assim que se expulsa. Mas como eles lá não falam a palavra de Deus, como é que o demônio morador vai sair? Porque se eles não estão falando a palavra de Deus, você vai obedecer o quê? Você acaba que obedece as palavras do pastor, dos anjos caídos. E as palavras dele têm a morte, não têm a vida eterna. Vocês estão sendo congregados para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que quer dizer o quê? Que vocês vão ficar para a tribulação e depois você vai ter que batalhar contra a sua carne para ter que ir lá dar a vida. Porque a sua carne não vai querer morrer pela sua salvação. A sua carne vai ter medo, vai ficar querendo desistir. E aí você vai ter que batalhar com ela, com o ensino que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Só assim você vai vencer sua carne. De outra sorte, se você não vir para o canal Azeite na Lâmpada, se você não obedecer o que está falando aqui no canal Azeite na Lâmpada, não entender, ainda que você vá da sua vida lá, a carne é fraca, ela vai recuar e vai acabar negando o nome de Yahushua. Pode ser que só de sair lá fora, já vai negar ali mesmo o nome, porque é a palavra de Deus que vai te dar a força para você conseguir dar a sua vida e morrer por Yahushua. E sem o entendimento de dar a vida, sem a palavra de Deus corretamente dito por alguém que tem o Espírito Santo, e sem as promessas de Deus, você não vai conseguir. É por isso que o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, já deixou o entendimento da vida eterna aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Porque depois que aconteceu o arrebatamento, é como está escrito no profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, não é que a Bíblia vai desaparecer da Bíblia. Não, a Bíblia vai estar aqui. Mas entender ela, ninguém vai mais entender. Porque não tem mais o Espírito Santo para dar revelação. Então, já de antemão, pela misericórdia dele, ele deixou aqui já a revelação pronta, abertamente, para que qualquer um possa entender, desde que queira a vida eterna. É porque a palavra de Deus diz também, diz lá em Apocalipse: vi e saiu da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos como rã. Quando você vê uma pessoa pregando a palavra de Deus para uns pedacinhos, vai para um livro, vai para outro, vai para outro canto, pegando só os pedacinhos, esse tem o espírito de rã. É o que diz na palavra de Apocalipse lá, que essas pessoas têm o espírito de rã. Então fique esperto. Se alguém fala a palavra de Deus, uns pedacinhos aqui, um pedacinho ali, já está profetizado lá também em Isaías, que eles vão pegar a palavra de Deus, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Quando você vai no começo, parece coisa boa. Quando você vai no finalzinho da passagem lá, você vê que ali é para levar ao erro. Quando eles pegam um pedacinho ali, lá está escrito que é para levar essa pessoa ao erro. Então, cuidado com o espírito de rã, que está cheio aí. É os falsos profetas. Quem está pregando ali é o dragão, é a besta. Por exemplo, começou em Mateus e foi até o final, e lendo para vocês, ele vai pegar um versículo, um pedacinho e vai ficar falando. Ele não vai ler tudo, não vai ler do versículo 1 até o final, ele não vai ler retamente, ele vai ficar pulando. Pode ver, qualquer pastor faz isso, qualquer pessoa que ensina no YouTube faz isso. Todos eles fazem isso porque eles têm o espírito de rã, salta de um versículo para o outro. Esse é o sistema da besta. A forma que a besta, os demônios, lê a palavra é assim. Esse sistema dessa besta começou na Igreja Católica, a primeira besta. E foi todo esse desenrolar de cortar a palavra em capítulo e versículo, ler a palavra pulando, título, subtítulo. E agora na segunda besta, os evangélicos, cristão, é o mesmo processo. É o espírito de rã, é o espírito do falso profeta, é o que vocês estão ouvindo, é o que está enganando vocês. A palavra é fechada para eles, eles são os anjos caídos. A palavra é fechada para eles. Eles não têm entendimento da palavra.
É por isso que eles têm a interpretação. Cada um tem a sua, cada um tem o seu entendimento. Foi por isso que Satanás trouxe as faculdades de teologia e os seus grandes escritores, de livros famosos, e os cursos de teologia. Esses teólogos grandes, famosos, de nomes e renomes, de muitos títulos, anjos caídos. Quando você souber de um teólogo aí muito famoso, renomado, de muitos títulos importantes, anjo caído. Então os anjos caídos vieram trazer a apostasia, a igreja do anticristo, que besta, falso profeta, anticristo, anjo caído, tudo é a mesma coisa. Apostasia é a religião dos anjos caídos. Então, quando o Espírito Santo diz isso a vocês, é o ninho de cobra que vocês estão enfiados, as cobras, as serpentes que vocês estão ouvindo. Se vocês ouvirem esses dois canais, Espírito Santo ministra, desde quando o Espírito Santo veio derrubando a apostasia, e agora o azeite na lâmpada, derrubando o sistema de Satanás, vocês continuarem ainda com Satanás, o anjo caído, e vocês não se preparar para o arrebatamento, vocês estão querendo cair na cova deles, onde eles vão torturar vocês, para vocês dar a vida para ser salvo. Então vocês escolhem se preparar para o arrebatamento, depois de todo esse conhecimento que vocês estão tendo, toda essa revelação que veio sobre a vida de vocês, ou vocês ficar e vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer amargamente a escolha de vocês. Então, os anjos caídos das religiões, eles não têm o Espírito Santo, eles são demônios em corpo de carne, eles vieram também falar para pessoas abrir igreja, fundar religião, e quando veio essa divisão da igreja católica, que formou a igreja cristã evangélica, eles se proliferaram na divisão de contenda deles, na facção deles. Um não concordava com o outro, abria a sua igreja. O outro não concordava com o outro, abria a sua igreja. Isso aí é uma facção, isso aí é uma divisão. Esse monte de placa de igreja, esse nome de porta de igreja, esse monte de denominações é uma facção religiosa, é uma divisão, é uma contenda. E essa libertação que acontece aí é falsa. Simplesmente um anjo caído em um corpo de carne, acoloiado com uma potestade, que usa esse demônio nesse corpo de carne para ter autoridade sobre outros demônios. E eles simulam uma libertação falsa, fingida, aonde não tem libertação nesse meio religioso, não tem libertação, porque a pessoa parou de beber, parou de fumar, parou de farrear, parou de adulterar, ela foi liberta? Liberta do quê? É obediente à palavra, é praticante da palavra, tem o Espírito Santo? Não, não tem. Anda no pecado, anda no mundo, não tem diferença de um pecador. Quando o Eterno diz não tem diferença de um pecador, a natureza é maligna, a natureza é má, a natureza é ruim. Parou de fumar, parou de beber, parou de dançar, parou de adulterar, mas faz o mal. A quem ele faz o mal, odeia, não perdoa, guarda ressentimento, guarda mágoa, guarda rancor, é orgulhoso, tem uma natureza maligna, perversa. Se alguém lhe faz o mal, não perde tempo em fazer o mal também. Então o Eterno não vê porque parou de beber, parou de fumar, parou de dançar, parou de adulterar, parou de roubar, parou de se prostituir. O Eterno não vê uma natureza liberta de Satanás porque parou com essas obras da carne. Ele não vê isso. Ele quer ver a natureza. A natureza é o que discerne você de ser mal ou bom. Então, se a sua natureza é do Eterno, você é bom. Não a carne e o sangue, mas o seu entendimento é bom, porque a palavra do Eterno foi quem moldou a sua natureza e tornou ela boa. Mas se você parou de beber, parou de dançar, de adulterar, de prostituir, de roubar,
mas a sua natureza é má, o seu entendimento é de Satanás, então você continua um escravo de Satanás. Ele ainda domina o seu corpo, ele ainda manda em você do mesmo jeito. Porque na hora que uma pessoa lhe fizer o mal, você paga com o mal também. Na hora que ela fizer o bem, você é bom. Na hora que ela fizer o mal, você é mal também. Então a sua natureza é do Deus dual. Conforme fizerem com você, você faz também. Se lhe fizerem o bem, você faz o bem. Se lhe fizerem o mal, você faz o mal. Então, o discernimento que o Eterno tem sobre a natureza do ser humano, boa ou ruim, morta ou viva, é o entendimento. Então, você parou com todos os seus costumes da carne, com todas as suas obras da carne, mas o seu entendimento é de Satanás, então você continua um escravo de Satanás. Você continua um filho de Satanás, porque o seu entendimento é de Satanás. O que Satanás criou em você foi uma camuflagem, foi um fingimento, uma falsidade. Diz que você está liberto, porque você parou de beber, parou de fumar, parou de dançar, parou de farrear, parou de se prostituir, parou de adulterar. Aí você agora se converteu, você é um filho de Deus. Você se converteu a quem? Que tipo de Deus você se converteu? Você se converteu a Satanás. Porque com toda a obra da carne que você parou, a sua natureza é maligna. Você ainda paga o mal com o mal. O Eterno vê a natureza, não é a sua carne o que você parou com ela de fazer isso ou aquilo. Ele vê a sua natureza, a sua essência, o seu entendimento, o que está dentro de você, o que está na sua mente. Ele quer ver se a palavra dele é o seu entendimento, formou a sua mente, a sua personalidade. É isso que o Eterno vê, a sua essência, o que está dentro de você. O que está dentro de você, no seu entendimento, na sua mente, é entendimento terreno? É conhecimento da terra? Então você é um filho de Satanás. A sua natureza é de Satanás. Então você ainda é um dominado, controlado, manipulado por Satanás. Ainda é um escravo de Satanás. Ainda pertence a Satanás, porque a sua natureza é má, é maligna e é dele. Então, para você dizer que você é um filho do Eterno, por uma mudança externa que aconteceu em você, umas obras da carne que você deixou, observa a sua natureza. Quando alguém lhe faz o mal, o que você faz? Você faz o mal também? Então, essa sua libertação é uma falsidade, é um fingimento, é uma camuflagem. Satanás enganou você. Você não foi liberto de nada. Porque quando a sua natureza é do Eterno, as suas obras são para o Eterno. E não são obras unicamente, exclusivamente carnais, visíveis. São obras internas, é o seu entendimento. Então, pelo seu entendimento ser do Eterno, a sua obra vai ser do Eterno. Mas não tem condições de você ter obras para o Eterno por causa de uma mudança externa. Mas o seu entendimento é de Satanás. A sua natureza é de Satanás. Ainda que suas obras na carne mudou, ainda você continua com o entendimento de Satanás. Você vai ser ruim ainda. Você vai ser maligno ainda, perverso ainda. Porque na hora que alguém lhe fizer o mal, você vai pagar mal com mal. Você vai guardar mágoa, você vai guardar ressentimento, você vai guardar ódio, você vai ser orgulhoso, você vai ser rancoroso, você vai ser maligno e perverso do mesmo jeito. E não importa que você não bebe, você não fuma, você não farreia, você não se prostitui, você não adultera, você não rouba, não importa. Importa que você continua fazendo o mal a quem lhe faz mal. Você não perdoa. Você não perdoa quem lhe faz o mal. Você guarda mágoa, você guarda ressentimento, você guarda rancor, você é rancorosa, você é orgulhosa, você é soberba, você é altiva. Então não importa o que mudou fora de você, importa que o Eterno vê a sua natureza maligna, a sua natureza perversa de Satanás, que não tem nada a ver com o Eterno. Você pode parecer por fora, a sua imagem, a sua roupa, que você é do Eterno, que você se diz ser filho do Eterno, mas o Eterno vê você lá dentro. O seu coração perverso, maligno, maldoso. E você não é filho do Eterno. Você é uma camuflagem, você é um disfarce. A sua natureza é de Satanás. Enxerga as suas obras, como você trata as pessoas, como você maquina o mal dentro de você contra as pessoas, como você quer a destruição e o mal para os que lhe fazem o mal. O Eterno vê a natureza. Ele não vê a sua roupa comprida. Ele não vê o seu cabelo grande. Ele não vê a sua obra externa. Ele olha dentro de você, o seu entendimento, que vai resultar numa obra interna, onde ele vai ver lá dentro.
o seu coração perverso, maquinando o mal contra alguém que te fez o mal. Em vez de você perdoar, você ter o entendimento do perdão dentro de você, você tem o entendimento de vingança, você quer vingança, você maquina o mal para se vingar dessa pessoa. Desde quando você é do Eterno? De onde você pensou que é do Eterno? Maquinando maldade, maquinando vingança, se vingar de quem te fez o mal. A natureza do Eterno é perdão, é perdoar quem te fez o mal. Então o Eterno não vê uma pessoa de fora, a aparência dela. O Eterno vai dizer que aquela pessoa é dele por causa da aparência dela. Não tem nada a ver com a aparência, tem a ver com o entendimento dela. E quando ela é do Eterno, interiormente, no entendimento dela, a mudança é externa. Mas o que muda é internamente o entendimento dela e vai gerar a mudança externa. É isso que o Eterno vê em quem diz que é filho dele. Ele olha lá dentro dela, o entendimento dela, a natureza dela. Então vai gerar uma obra externa, mas pelo que está interno lá dentro. Se você não é obediente à palavra do Eterno, você nunca teve a natureza dele, você nunca pertenceu a ele. E não importa o quanto Satanás diz para você que você se libertou, que você está liberto, que você é um filho de Deus. Bom, Deus, ele, Satanás, o mesmo que lhe iludiu com sua libertação, o mesmo que está lhe iludindo com sua salvação. Porque o Eterno, ele conhece os filhos dele, porque ele vê a natureza, se o entendimento é dele. O entendimento que tem foi da palavra dele, foi pelo Espírito Santo, abrir a palavra, abrir o entendimento, ensinar a prática da palavra, a obediência à palavra. E a própria palavra gera o homem interior, gera a nova criatura que vai refletir fora nas obras para o Eterno, nos frutos para o Eterno. É assim que ele vê uma pessoa que diz dele. Não é porque disse que é dele. É ele que vê se é dele. É ele que aprova se esse que está dizendo que é dele, é dele. Então você, religioso, não se iluda que você é do Eterno, porque você mudou uma obra externa em você. Não se iluda. O Eterno olha para dentro de você, o seu entendimento. Na sua mente tem o quê? O entendimento de quem? É da palavra, a sua personalidade, a sua natureza foi renovada, o seu entendimento foi renovado pela palavra, você vive em obediência à palavra, você tem o Espírito Santo, você é obediente ao Espírito Santo. É assim que o Eterno enxerga o filho dele. Não é porque alguém falou, é porque ele viu. Dentro, não foi fora, foi dentro, o entendimento. É igual quando a palavra diz... A circuncisão hoje não é fora no corpo, é dentro, no espírito. A pessoa tem a palavra dele no seu espírito, o entendimento da palavra dele no seu espírito. E do espírito, a obra é realizada no corpo e dá frutos para o Eterno, de obediência à palavra. Não é uma libertação falsa, fingida, aonde é só uma aparência de um corpo, mas dentro é vazio, não tem a palavra. Nesses templos dos anjos caídos, nessas denominações dos anjos caídos, aonde lê a palavra pulando para lá e para cá os falsos profetas, ninguém vai nascer de novo, ninguém, porque os falsos profetas não têm o Espírito Santo. Eles são anjos caídos, não têm o Espírito Santo. Nunca, jamais será alguém gerado de novo pela palavra, ouvindo eles. Nunca, jamais. Para nascer de novo, tem que ouvir uma pessoa que tem o Espírito Santo. Tem que ouvir um filho do Eterno, que nasceu de novo. É obediente à palavra, é praticante da palavra. Para nascer de novo, para ser gerado do Espírito Santo pela palavra, tem que ouvir um que já nasceu. Se não ouvir, não vai nascer. Ainda mais ouvindo anjos caídos, falso profeta. Desista, desiluda de templo religioso, de denominações, de portas e placas de igreja. O Espírito Santo fala com anjos arrependidos, não está falando com anjos caídos.
as religiões do anjo caído Lúcifer foi para os seus anjos caídos, para lesar os anjos arrependidos, levar para esses templos e roubar a salvação deles. Anjos arrependidos, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a verdade. Então se libertem, não continuem presos.